pessoal! E aí, tudo bom com vocês, galera? E aí, pessoal, vamos continuar nosso estudo bíblico do livro de Gênesis? Bom, nós paramos no capítulo 2 do livro a partir do versículo 18. Vamos ver bem o que diz esse texto. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos e as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, então esse trecho trata basicamente de dois assuntos principais. Primeiro, da criação da mulher a partir da costela do homem, e também o fato de que o homem deu nome a todos os animais da terra. Essa questão de dar nome a todos os animais da terra foi Deus dando ao homem uma autoridade, uma questão de liderança sobre a criação. Então Deus mostra para o homem, quando ele fala dê o nome a todos os animais, Deus mostra para o homem que ele é superior a desses animais e que ele deveria liderar sobre esses animais. O foco do vídeo hoje é sobre a criação da mulher e sobre casamento. O que seria um casamento bíblico e o que seria um casamento perfeito? Será que existe casamento perfeito, gente? Bom, o que é interessante a gente observar nesse trecho é que essa é a primeira vez que Deus fala que algo não é bom. Se a gente voltar a tudo que a gente viu lá no capítulo 1, durante a criação, Deus cria o sol, cria a lua, cria as árvores, e sempre no final do dia o versículo diz assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E agora a gente vê Deus falando não é bom. E o que Deus diz que não é bom é que o homem esteja só. Então Deus não nos criou para viver em solidão. Ele nos criou para termos companhia. Ele nos criou para vivermos em comunhão entre outros homens, em comunhão com Ele. E aí a solução de Deus para o fato de não ser bom, de que o homem estava só e que não havia entre a criação alguém que lhe fosse semelhante, alguém que lhe auxiliasse, então Deus cria a mulher. Gente, qual foi o objetivo de Deus criar a mulher? Aqui é muito claro, alguém que fosse a sua auxiliadora, a sua parceira, a sua companheira. Deus não criou a mulher para ser nem superior, nem inferior ao homem, por isso que ele tirou da costela, que é da lateral do homem. Ele não tirou dos pés, ele não tirou da cabeça. Ele criou alguém que lhe fosse semelhante, alguém que caminhasse junto com ele e que os dois juntos fossem mais fortes e que os dois juntos fossem mais felizes. Esse é o objetivo do casamento, esse é o casamento bíblico. Mas pra gente falar de casamento bíblico, a gente vai ter que ir muito além desse texto. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. O que é o casamento bíblico? Por que é tão difícil? Muitas vezes hoje a gente tem uma taxa de divórcio tão grande. Muitas vezes até dentro das próprias igrejas as pessoas estão se divorciando. E eu acredito que a razão de muitos divórcios é porque as pessoas não entendem a estrutura do casamento desenhado por Deus, o propósito do casamento desenhado por Deus. E antes da gente começar nessas regrinhas básicas para um casamento perfeito, uma curiosidade desse texto é que aqui o homem diz no versículo 23 o seguinte: ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Não faz muito sentido no português essa frase, né? Ela vai ser chamada mulher porque do homem foi tirada? Não faz muito sentido. Mas se a gente vai para o hebraico, a gente vê que a palavra mulher, que é Ishá, ela é derivada da palavra Ish, que é homem. Então, as duas palavras têm a mesma raiz, a mesma base. Por isso que ele fala, ela vai ser chamada Ishá, porque do Ish, do homem, ela foi tirada. Se a gente vê outros idiomas, ainda trazem essa questão da mulher ser derivada do homem, como por exemplo no inglês, onde a gente tem o man, que é homem, e a gente tem o woman, que é mulher. Ou seja, a mulher veio da raiz da palavra
homem. Ou seja, isso é uma prova linda, maravilhosa da veracidade das escrituras. E só mais uma curiosidade sobre esse trecho, é que aqui no versículo 24, onde ele diz: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Aqui é o momento do casamento deles, onde eles se tornam uma só carne. Essa referência tem referência à relação sexual entre o homem e a mulher, onde eles se tornam uma só carne diante de Deus. Muitas pessoas dizem que o sexo não existia no Jardim do Éden, ou que o sexo mesmo entre casados é pecado. Isso não é uma verdade bíblica. Sim, Adão e Eva tinham relações e essas relações não tinham pecado em si. Eles eram homem e mulher criados por Deus em um casamento diante de Deus. Foi a primeira família criada por Deus. E nesse contexto, entre um homem e uma mulher casados diante de Deus, a relação sexual não é pecado, a relação sexual é pura, ok? Então agora sim que a gente já fez um overview sobre esse trecho, a gente vai falar dos segredos para um casamento perfeito. Um dos segredos para um casamento perfeito, que está até nesse trecho, está escrito no versículo 24, diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixar pai e mãe. Eu acho que um dos problemas no casamento hoje em dia é que as pessoas não deixam os pais ou não deixam a família ou os amigos para viver 100% o casamento. Quer dizer que você vai diminuir a relação com a sua família, que você não vai conversar com eles? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que os sonhos de vocês, os problemas de vocês, as questões de vocês devem ser resolvidas entre os dois. Os pais não precisam saber que vocês estão se desentendendo de alguma forma. Você não precisa da opinião da sua mãe sobre o que fazer com seu marido, com a sua esposa, porque muitas vezes a gente traz muita opinião de fora e isso prejudica o casamento. Se vocês precisam de ajuda, se vocês estão passando por um problema, o ideal é que vocês procurem um aconselhamento pastoral, alguém que tem esse chamado para ajudá-los, e uma pessoa de fora que não vai nem proteger a mulher e nem proteger o homem, porque é isso que os pais fazem. Os pais vão querer proteger os próprios filhos. Uma pessoa de fora, alguém que tem instrução de Deus para fazer isso, que ajude vocês nesse aconselhamento do casamento, mas não pai e mãe. É muito importante, se você já é casado, corta o cordão umbilical do papai e da mamãe, corta, deixa o homem e deixa a mulher também, o pai e a mãe. Você agora é esposa, você agora é marido. Deixa o papai e a mamãe para os almoços de domingo, para vocês assistirem jogos juntos, interagir em família, mas problema conjugal, problema de família, se trata dentro da própria família e o pai e a mãe agora são parentes de vocês, ok? A segunda dica que eu tenho para vocês, essa vale mais ou menos, não é que ela vale mais ou menos, mas nem todo mundo vai conseguir seguir essa dica. E a dica é: não entrem em julgo desigual. Isso vale para os solteiros e para aqueles que estão namorando. O que é julgo desigual? É uma pessoa cristã, fiel a Deus, estar se relacionando, estar namorando, estar com o plano de casar com uma pessoa que não é cristã, que não é fiel a Deus e que não tem a mesma intensidade de entrega a Deus que você tem. Lá em 2 Coríntios 6,14 tá escrito muito claro isso, e fala: não entre em julgo desigual, porque qual comunhão existe entre a luz e as trevas? Não existe comunhão. Se você está em um relacionamento com alguém que não é cristão, com alguém que não tem a mesma fidelidade, fé em Deus que você tem, a minha dica é: corta, termina agora. Agora, pega esse telefone, liga e termina. Você pode argumentar: não, mas a pessoa, um dia ela vai se converter, mas essa pessoa, ela está começando a ler a Bíblia agora. Então, discipula, ou pega alguém para discipular essa pessoa. Traz ela para junto da igreja, para o seu círculo de amizade, mas não é uma pessoa para você ter relacionamento até que ela ame a Deus mais do que ela ama você. Essa pessoa não merece estar em um relacionamento com você. Se você fizer isso, você vai trazer dificuldades para sua vida, porque o casamento foi criado por Deus para que um
auxilie o outro, para que os dois andem juntos e andando juntos sejam mais fortes. E quando um cair, o outro ajudar a levantar. Quando um não conseguir orar, o outro vai orar por ele, pelo casamento. Quando um não conseguir ler a Bíblia, o outro vai ser boca de Deus na vida dele. Os dois juntos, cristãos, a gente sabe que a nossa vida cristã é difícil. Nem sempre a gente tá super bem, nem sempre a gente tá com a fé lá em cima. Por isso que num casamento entre dois cristãos, sempre, ou os dois, ou se um tiver fraco, o outro vai ser a força da casa, o outro vai ser a fé, o outro vai ser a oração. Se você entra em julgo desigual, se você entra em um casamento de julgo desigual, o peso sobre a sua vida vai ser muito maior e com certeza você vai ter consequências e você vai passar momentos muito difíceis no seu casamento. Não faça isso, termine esse relacionamento. Você não tem que machucar a pessoa, você não tem que abandonar a pessoa, traz ela para o seu círculo da igreja, pega um homem para discipular o homem ou uma menina para discipular a menina, também não é você que tem que discipular essa pessoa, para que se essa pessoa realmente amar a Deus, se ela realmente estiver ali por Deus e não por você, ela vai esperar por você e vocês um dia vão se casar. Essa é a dica para os solteiros. Os casados, já casou com alguém que não compartilha da sua fé? Permaneça casado, tá? Se você tá casado com alguém que não é da sua fé, que não crê em Deus ou que não é fiel a Deus, permaneça casado com essa pessoa. Você já tomou essa decisão no passado, então agora você já é casado com essa pessoa e você vai ter que ser luz no seu lar. Você vai ter que ser a força por dois. Você vai ter que orar por dois, você vai ter que ter fé por dois, você vai ter que ser boca de Deus sempre na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido ou da sua esposa. É um preço alto a pagar? É um preço alto a pagar. Mas esse é o seu papel. Se você já está em um relacionamento de julgo desigual, casado, permaneça casado e entenda que o seu propósito é ser luz de Deus e boca de Deus na sua casa, beleza? O terceiro segredo do casamento é realmente cada um saiba a sua função dentro do casamento. Cada um tem a sua função. Por exemplo, eu tenho uma mão esquerda e uma direita e eu uso as duas para dirigir. Se a minha mão esquerda quiser ser a direita, eu não vou conseguir trocar a marcha com a mão trocada, as duas vão querer soltar o volante ao mesmo tempo para as duas brigarem qual que vai trocar a marcha. Não! Eu preciso das duas em um momento segurando o volante ali no mesmo propósito e eu preciso delas fazendo coisas diferentes muitas vezes. A minha mão esquerda mantém o volante, a direita troca a marcha. Cada uma, mesmo ela sendo uma só carne, um só corpo, cada uma tem a sua função. Assim é o casamento. O homem tem a sua função, a mulher também tem a sua função. Quais são as funções dentro do casamento perfeito, casamento bíblico? Isso nos leva lá para o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu não vou ler aqui para vocês em todo o trecho, mas ele vai falar aqui dos deveres da mulher e dos deveres do homem no casamento. Um assunto super polêmico. Qual é a função da mulher dentro do casamento? Se você ler esse trecho aqui, você vai ver que esse trecho vai dizer que as mulheres sejam submissas ou que elas se sujeitem aos seus maridos, assim como a igreja se sujeita a Cristo. E muitas pessoas podem interpretar esse texto como sendo um texto super machista, um texto que diminui as mulheres, mas a gente não tem nada a ver com isso. E a gente entende isso quando a gente começa a ver a função do homem dentro do casamento. Quando a gente lê esse texto um pouquinho mais pra frente, você vai ver que enquanto o dever da mulher é se sujeitar e se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, o dever do marido é muito mais difícil. O dever do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de entregar a sua própria vida por ela. Ou seja, o homem deve priorizar os interesses da esposa, os interesses da família, antes dos seus próprios interesses, assim como foi Cristo. E a gente volta para o trecho da mulher, gente, um trecho que diz no mesmo capítulo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, mas ser submissa a um marido que a ama de forma incondicional, a ponto de dar a sua própria vida por ela, fica muito fácil ser submissa nesse caso. Esse trecho também vai falar que o homem é o cabeça da casa, ou seja, Deus é o centro do lar, Deus é responsável por tudo no lar, mas como pessoas, Deus instituiu o homem como liderança do
lar. Porque o lar precisa de uma liderança, gente. Tudo precisa de uma liderança. Um time de futebol tem um capitão, todas as empresas têm um presidente, tem um CEO. Tudo precisa de liderança, senão ninguém sabe quem manda onde. Nada que não tem liderança vai pra frente. Na casa também. E Deus instituiu o homem como cabeça da casa, não a mulher. Por isso que muitos lares se desestruturam quando cada um não sabe o seu lugar, quando o homem não toma postura de cabeça, quando o homem não toma postura de liderança. E a mulher toma o lugar de liderança do homem, ela toma o lugar de cabeça da casa, e isso não dá certo, porque não foi assim que Deus sonhou a família. Deus sonhou o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, para que os dois juntos caminhem em um único propósito. E se você continua assim, achando que a Bíblia é machista, gente, a Bíblia vai falar, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. A Bíblia assume que a mulher tem sabedoria. E de onde vem a sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, se você é uma mulher que teme a Deus, você é uma mulher sábia, você vai trazer sabedoria para o seu lar e você vai saber edificar o seu lar. Como a gente edifica o nosso lar? Você acha que ser submissa ao seu marido é você nunca abrir a boca, você nunca dar a sua opinião, você deixar ele mandar em tudo? Não é isso que quer dizer ser submissa, gente. Ser submissa quer dizer você usar a sabedoria que Deus te deu, o temor a Deus que Deus te deu para conversar abertamente com o seu marido, falar o que você pensa, apresentar os seus argumentos. Mulher é muito boa nisso, gente. A gente tem argumentos, 50 argumentos para uma única coisa. Usa essa sabedoria, apresenta os seus argumentos, ame o seu marido, que ele se sinta amado, respeitado, honrado por você. Se você conseguir fazer o seu marido se sentir amado, respeitado e honrado, ele vai ouvir o que você tem a dizer e ele vai buscar o seu bem nas decisões dele. Ou seja, nesse sentido, as decisões que ele toma são as suas decisões na verdade. Você só precisa usar a sua sabedoria para que o seu marido pense que ele está tomando as decisões às vezes, mas na verdade ele está tomando as suas decisões. Isso foi só uma brincadeira, gente. Na verdade, no casamento a gente toma as decisões conjuntas. Os dois conversam. O homem ama a esposa, ele ouve a opinião da esposa, ele considera a opinião da esposa. A esposa entende que Deus instituiu ele para tomar as decisões. E os dois, em comum acordo, caminham para um único propósito. Esse é o casamento bíblico, ok? A gente vai falar um pouco mais de casamento nos próximos vídeos. Esse foi só um overview do papel de cada um. O papel da mulher é ser submissa ao seu marido, ter temor do Senhor e sabedoria para edificar o seu lar. O papel do marido é amar a esposa incondicionalmente, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela e negar os seus próprios interesses pelos interesses da sua família. Assim, gente, com temor a Deus, o casamento é perfeito, o casamento é incrível, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha pra gente saber. Escreve aqui nos comentários se vocês são casados, não são. Se vocês estão em um relacionamento com jugo desigual, a gente ora por vocês, porque eu já passei por isso, gente. Não faça isso com a vida de vocês não, tá? Conselho de amiga, conselho de cristã, de tudo. Não faça isso com a vida de vocês, não vale a pena, não vale o tempo. Se vocês precisarem de oração, a gente tá aqui pra orar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!